Olá, seguidores de O Liberal, sou Jéssica Nascimento. Hoje nós estamos aqui com o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação, por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Jéssica. Eu que agradeço de estar aqui com você e com o Jornal Liberal. Excelente. Ministro, para a gente começar, gostaria de entender um pouco melhor as funções do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. O que diferencia, por exemplo, esse ministério do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mais conhecido como MAPA? Bom, Jéssica, eu primeiro agradeço a tua pergunta, ao tempo que eu digo que eu estou acompanhado aqui do presidente do INCRA, César Aldrigue, né? Então, o INCRA, ele está vinculado à pasta do MDA. A pasta do MDA estão vinculados o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a CONAB, que cuida de abastecimento, a ANATER, que cuida da área de assistência técnica e extensão rural, ao mesmo tempo que estão vinculadas a CEAGESP de São Paulo, que é uma grande central de abastecimento, e a CEASA Minas. Então, nós cuidamos do agricultor familiar, de um lado com crédito, com assistência técnica, com programas de acesso ao mercado e industrialização. Então, o PRONAF está sob a gestão do MDA, né? E também toda a área de reforma agrária, que o INCRA está sob a gestão do MDA também. Aqui o Pará e o Norte responde por 1/3 de todos os assentamentos brasileiros, né? Nós também cuidamos da área de abastecimento, né? Eu entro nessa área de abastecimento compartilhando com o Ministério do MAPA. Então, o tema dos preços dos alimentos são matérias que nós tratamos também, né? E nós, o MAPA, ele tem o agro, essa área empresarial, né? Normalmente eles têm uma grande atenção para a exportação, né? O mercado externo, né? E a produção empresarial. Enquanto nós trabalhamos muito e fortemente o mercado interno e o pequeno e um pouco médio agricultor brasileiros. Entendi, muito bem. O MDA é responsável por implementar o Plano Safra da Agricultura Familiar, que, segundo a pasta, injeta 51 bilhões de reais no campo nos primeiros 9 meses de execução. Quais são os critérios para a distribuição desse recurso e como ele chega de forma eficiente aos pequenos agricultores? Bom, esse é o melhor crédito que se tem no Brasil. Ele é subsidiado. Nós temos o lançamento do Plano Safra foi de 71 bilhões. Esses recursos, eles vão para o agricultor familiar e com juros altamente subsidiados. Então, para a produção de alimentos, é 3% de juros, enquanto nós estamos com 15% da taxa Selic, a gente oferece os juros de 3% para o agricultor para a produção de alimentos. Para a produção de alimentos ecológicos, que sejam orgânicos, os juros é de 2%. O microcrédito, os juros é de 0,5%. E nós oferecemos para a pessoa física e oferecemos para cooperativas, igualmente, né? E para mecanização, para máquinas pequenas, o juro é de 2%. Né? Então, nesse sentido, é um recurso que ajuda em muito a produção de alimentos no Brasil e estimula a produção desses alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro. Sem dúvida. No debate sobre a reforma agrária, existe muita confusão, né, sobre o conceito de desenvolvimento agrário. Quais são, na prática, as diferenças entre essas duas abordagens e qual o papel do MDA, do Ministério, na promoção do desenvolvimento agrário no Brasil? Bom, o INCRA é a principal instituição de reforma agrária e desenvolvimento agrário no Brasil, não é? O INCRA é responsável pelos assentamentos. Desde a redemocratização, o INCRA já assentou no Brasil 1 milhão de famílias. Então, estima-se que 5 milhões, 6 milhões de pessoas foram assentadas
pelo INCRA, né? Então, todos os conflitos agrários, o INCRA é que resolve esses conflitos agrários. Nós temos a alegria, sob a gestão do presidente César Aldrich e do MDA, de ter diminuído as mortes no campo em 72% desde o início do governo do presidente Lula em 2023. 72% de diminuição de mortes. Excelente número. E aqui no Pará, áreas que são muito simbólicas estão sendo compradas pelo INCRA. Por exemplo, a Fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, que foram mortos 10 trabalhadores. Nós estamos agora celebrando um acordo com a companhia Vale do Rio Doce e que tem um volume expressivo de área que estão sendo transferidas para o INCRA para fazer reforma agrária e novos assentamentos, lançamento inclusive de uma escola onde deve estar presente o presidente Lula. Então, essa é a área. O desenvolvimento agrário, ele implica em você levar políticas para o campo, não é? Então, a política de terra, a política de crédito, também nós temos o PRONAF, mas temos no âmbito do INCRA um crédito de desenvolvimento dos assentamentos. Esse ano nós estamos fazendo um pacote de créditos que é 1,6 bilhões de crédito, né? E o Pará vai ter muito benefício em função de ter 3 superintendências regionais do INCRA. Tem uma superintendência aqui em Belém, outra em Santarém e outra em Marabá, né? 1,6 bilhão. Ao mesmo tempo, nós temos um programa de desenvolvimento desses assentamentos. Uma das agendas que eu venho trazer aqui é a agenda de desenvolvimento de assentamento com as universidades, chama Proforex. Nós teremos um encontro hoje à tarde em Barcarena com estudantes do Brasil inteiro, professores, doutores de 16 instituições de ensino, né? E também nós temos programas de acesso a mercados, programas de compras públicas, o programa de aquisição de alimentos que a gente compra dos agricultores para garantir-lhes uma renda para a produção deles. Então, sim. E temos o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que nós participamos, mas é da responsabilidade do Ministério da Educação, né? E nós estamos trazendo aqui, nesse momento, né, um grande financiamento para a recomposição florestal de áreas degradadas, que a gente chama de florestas produtivas. Aqui no Pará vocês têm boas experiências de sistemas agroflorestais, né? Ontem mesmo nós fomos visitar em Tomé Açu o sistema agroflorestal deles. Nós fomos visitar uma propriedade que na propriedade tem 10 tipos diferentes de plantas, né? E que isso vai dando uma renda muito importante para o agricultor. Ele tem culturas que ele pode ter resultado de curto prazo, por exemplo, o maracujá, né? Como ali ele tem açaí, dendê, cacau, e andiroba. Então, nisso é o que a gente está trazendo agora, é um financiamento do BNDES de 150 milhões para o programa de florestas produtivas, né? É um acordo, um programa do governo do presidente Lula, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente e com o BNDES. Entendi. 150 milhões. Esse é um recurso que não precisa ser ressarcido, não ressarcível. E ele é destinado a cooperativas e associações. E o locus desse programa é essa região chamada do Arco do Desmatamento. É para recuperação florestal, só que aqui com um enfoque de recuperação florestal com espécies produtivas,
como essas que eu mencionei na SAF lá de Tomé Açu. Para mudar a lógica, a árvore de pé ser mais interessante do que o corte da árvore, né? Sim, economicamente por esses agricultores. E o que eu vi na SAF ali é que a renda do agricultor que está plantando açaí, que está plantando cacau, que está plantando maracujá, que está produzindo andiroba, é uma renda muito substantiva, né? E esses 150 milhões do BNDES já tem um edital, já está recebendo propostas de associações de cooperativas. Esse edital fecha dia 7 de julho. Então, a importância daqui poder aproveitar esse espaço e falar desse edital do BNDES. 150 milhões a fundo perdido, que é um recurso do Fundo Amazônia. Ao mesmo tempo, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, né, ela vai lançar um outro edital de 50 milhões. Então, só aí já são 200 milhões para recuperação florestal com espécies produtivas, florestas produtivas. 200 milhões. O BNDES, através do seu presidente Luiz Mercadante e da Tereza Campelo, e 150 milhões. E 50 milhões da Caixa, através do seu presidente Carlos Vieira, 200 milhões. E a gente deve ter um aporte também da Petrobras. Então, é o maior programa de reflorestamento que está acontecendo na humanidade hoje, né? É aqui na região norte, para o agricultor familiar, para o assentado da reforma agrária, para a recuperação florestal através de sistemas agroflorestais. Nós já estamos colocando 200 milhões e devemos chegar a 250, até 300 com esse aporte da Petrobras, né? E com isso, a gente quer reforçar o papel que a Amazônia tem para o clima, né? Para o regime de chuvas, para a captura de carbono, mas nós queremos também dar um resultado econômico para os amazonas que aqui moram, né? Porque nós não podemos pensar em preservação sem pensar igualmente nas pessoas. E eu acho que os sistemas agroflorestais, eles fecham essa equação. Eles pensam na sustentabilidade do clima, mas pensam igualmente nas pessoas. Esses dois programas, esses dois investimentos que o senhor citou, são iniciativas inéditas do Ministério aqui no Pará? Sem dúvida. O sistema agroflorestal, ele já existe, né? O financiamento nesse volume, nesse porte, é a primeira vez. Primeira vez. Porque qual era a lógica anterior? A lógica anterior era você assentar famílias suprimindo vegetação. Isso resultou em muitas áreas degradadas, né? E desmatamento. Agora a lógica é recuperação da cobertura florestal com espécies produtivas que dêem um resultado econômico. E nesse volume é só no governo do presidente Lula. Hoje você tem experiências de sistema agroflorestais, mas são experiências, digamos assim, importantes, mas em termos de cobertura não são tão expressivas, né? Com esse programa você vai ter um resultado florestal muito expressivo e um resultado econômico para os agricultores muito substantivo. Entendi, excelente, Robusto. ministro. O MDA busca promover a agricultura familiar, que é muitas vezes identificada com um pequeno produtor rural. Mas em números, como a gente pode entender o impacto real da agricultura familiar num país, especialmente quando se compara com o que é comumente dito sobre o agronegócio? A agricultura familiar realmente coloca comida na mesa do brasileiro, como o presidente Lula diz? A agricultura familiar e o médio, eles são responsáveis por 70% do que é colocado na mesa do povo brasileiro, né? E tem um cardápio muito diversificado, de mais de 1.000 diferentes tipos de alimentos. Enquanto o agro tem um cardápio resumido de 15 espécies, a agricultura familiar tem um cardápio extenso de mais de 1.500 alimentos que são da cultura do povo brasileiro. Vem aqui no norte, por exemplo, quando você
vai falar da cultura alimentar do povo amazônida, a cultura alimentar do povo amazônida é muito rica, muito extensa, e é da agricultura familiar. Excelente. Em tempos de alta tecnologia e mecanização, como o MDA incentiva a adoção de inovações na agricultura familiar? O Ministério oferece apoio técnico ou financeiro para que os pequenos produtores possam se adaptar a essas novas tecnologias do campo? É uma preocupação nossa promover o acesso às novas tecnologias ao agricultor familiar. Por isso nós temos inúmeros convênios com a Embrapa para transferência de tecnologia. Nós estamos agora celebrando um convênio que é MDA, Embrapa e FINEP, para transferência de tecnologias na área de mecanização, na área de bioinsumos e agroecologia. Ao mesmo tempo, no PRONAF, que é o programa de financiamento, os juros para a mecanização são juros de 2% para as máquinas pequenas e até 5% para máquinas maiores. Mas já é um juro extremamente subsidiado em face da Selic, que está a 15%. Então, não só um programa de transferência de tecnologia, como outro programa de financiamento para a compra de máquinas e tecnologias. Para você reter a juventude no campo, eu acho que você tem que ter 3 coisas. Você tem que ter, primeiro, tecnologia, e hoje todas as tecnologias digitais, e o uso de ferramentas como drone, como irrigação digitalizada. Você também tem toda a digitalização das máquinas. Né? Então você tem que ter, primeiro, mecanização e tecnificação. Segundo, você tem que ter cooperativas. Terceiro, você tem que ter cobertura de celular. Inclusive, nós estamos colocando no Plano Safra um kit de cobertura de celular, de conectividade, a um preço muito barato para financiar a conectividade do agricultor. Excelente, ministro. A relação no campo entre as diversas partes envolvidas, grandes latifundiários, pequenos agricultores, assentados, tem sido historicamente tensa. O que o MDA tem feito para ajudar a distensionar essas relações e criar um ambiente mais colaborativo entre os diversos agentes? Primeira coisa é o MDA recriou a ouvidoria agrária. E o INCRA recriou a Câmara de Conciliação Agrárias. E ambas, a ouvidoria e a Câmara, elas mapearam os conflitos no campo no Brasil. Chegaram a 2.500 conflitos no campo. E mapearam esses conflitos conforme a gravidade deles. E aqueles conflitos agudos endereçou um programa de aquisição de áreas para a solução dos conflitos agrícolas agudos. Assim, o resultado desse processo foi uma diminuição de 72% das mortes no campo atestadas pela Comissão Pastoral da Terra. Então, o que a gente tem feito é buscado paz no campo. E paz você obtém assentando aquelas famílias que lutam pela terra. Né? Sem dúvida. E protegendo aquelas famílias que são vítimas de grilagem, de violência de grileiros. Sem dúvida. Em relação à erradicação da fome no Brasil, o governo tem avançado de forma satisfatória? Quais têm sido os resultados das políticas públicas voltadas para a segurança alimentar e como o MDA tem contribuído nesse processo? A erradicação da fome no Brasil está no topo da agenda do presidente Lula. E ele, então, recuperou todos os programas que diziam respeito à segurança alimentar do nosso povo. Ele, primeiro, fortaleceu o Bolsa Família, né, fazendo uma ajuda extra para as crianças até 5 anos e os jovens até 18 anos. Ele aumentou o salário mínimo, né, fez um programa de geração de empregos,
beneficiou os agricultores, os mais pobres, com programas como Pé de Meia, o programa Minha Casa Minha Vida, e com esses programas, juntamente a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, o reforço no Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PRONAF, né, isso tudo fez com que das 33 milhões de brasileiros que estavam no mapa da fome quando o presidente Lula chegou, já foram retiradas 25 milhões de pessoas do mapa da fome. Assim, nós devemos terminar o governo do presidente Lula com o país fora do mapa da fome. Se Deus quiser, né? É isso. Considerando o cenário atual, com crises sanitárias e econômicas, quais são as maiores dificuldades que o Ministério tem enfrentado na implementação das próprias políticas? Evidentemente, o primeiro tema são as mudanças climáticas, né? Por exemplo, nós estamos vivendo agora no Rio Grande do Sul um momento muito forte de chuvas, né? Ontem 3.000 pessoas já ficaram desabrigadas. E fortes chuvas que afetaram o campo e a produção agrícola, e não só fortes chuvas, como secas. A Amazônia, por exemplo, viveu processos importantes de secas, sendo uma área de produção de água intensiva, né? Então, as mudanças climáticas estão batendo as nossas portas, né? O segundo problema grande é orçamentário. O orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele é um orçamento que ainda modesto diante das necessidades do campo brasileiro. Isso se deu em função, na minha opinião, dessa captura que o Congresso Nacional tem feito das emendas parlamentares, né? Isso precisava ser discutido pela sociedade brasileira, porque é uma pulverização dos recursos públicos, né, e uma desidratação das políticas públicas quando você retira 50 bilhões de reais todo ano das políticas públicas para distribuir em emendas parlamentares. Então, acho que eu traria essas duas grandes questões, e uma terceira questão é a fragilidade da assistência técnica e extensão rural. Em face das mudanças climáticas e das mudanças tecnológicas, você precisa de um grande programa de assistência técnica e extensão rural. Com certeza. Para finalizar, ministro, qual a importância da agricultura familiar para a preservação da biodiversidade e para a sustentabilidade do agronegócio no Brasil? Você está perguntando qual é a importância da agricultura familiar, né? A agricultura familiar, ela tem uma cultura produtiva que valoriza muito a agroecologia. Né? Portanto, a produção sem o uso de agrotóxicos e com respeito à terra, né? Assim, a agricultura familiar é o locus da agroecologia, né? E nós queremos agora, o presidente Lula deve lançar agora o PRONERA, que é o PRONARA, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, né? Então nós vamos incentivar, estimular no Brasil a diminuição de agrotóxicos. Isso vale para o pequeno, mas vale para o médio e para o grande, né? Hoje nós temos uma oportunidade de sair dessa agricultura que utiliza agrotóxicos. Por que tem oportunidade? Tem uma janela científica que é o uso de bioinsumos. E hoje nós temos que aproveitar para fazer essa transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica. Ao mesmo tempo, Jéssica, é muito importante pensar a agricultura familiar no sentido de ampliar sua produção para aumentar a oferta de produtos para o povo brasileiro. E aí, se você me permitir,
aproveitar aqui para falar sobre esse momento da inflação de alimentos. Que também está no alto da agenda do presidente Lula, né? E o que nós estamos conseguindo é uma diminuição de 15% no preço do arroz. Você vai na gôndola, tem hoje um preço de 15% menor do que tinha o ano passado. Então tem uma deflação no custo do arroz, 24% no feijão, menos 5% na carne suína, 10% nos ovos, 6% no frango congelado, menos 7% no preço do açúcar, menos 7% no preço do óleo de soja, 36% no tomate e 20% na laranja. Então, um dos grandes temas do governo do presidente Lula é fazer com que esse alimento caiba na renda... No orçamento familiar. No orçamento familiar. Aumentou a renda do povo. Nas camadas mais pobres, aumentou em cerca de 27% a renda, enquanto na sociedade como um todo, 11%. Né? E a inflação de alimentos tem sido contida por políticas públicas que fizeram com que a comida chegue mais barata. Ainda não é o patamar que nós desejamos. Nós queremos que melhore ainda mais os preços de alimentos para o povo brasileiro. Mas assim, como o senhor explica que a população esteja sentindo uma inflação alta dos alimentos, mesmo com essas reduções que o senhor citou? É que essas reduções são muito recentes, né? Elas vieram no último índice inflacionário, né? Que foi captado agora no final do mês de maio, né? Meados do mês, final de maio, né? Que nós captamos. E, portanto, essa diminuição é muito recente e eu tenho certeza que na medida em que ela vai se concretizando, vai consolidando, esse sentimento virá também na vivência do povo, na compra dos seus alimentos. Então, o senhor e o Ministério acreditam que até o final deste ano, de 2025, o preço dos alimentos ainda vai diminuir mais? Vai. Com certeza. Impactando, né, não só a qualidade de vida, né, do brasileiro médio, quanto também o índice de popularidade, né, do presidente. Sem dúvida. Acho que nós tivemos episódios que foram episódios que ali acabaram resultando em aumento de preços, né, mas esse ciclo está vivendo uma mudança muito expressiva. Excelente. Esse é o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Ministro, a gente agradece mais uma vez a sua participação, agradecemos novamente o seu convite. Muito, muito obrigada pela entrevista. Jéssica, eu queria também parabenizar os nossos ministros paraenses. Nós temos 3 ministros paraenses. Nós temos o Jader Filho, que está fazendo um trabalho excelente no Ministério das Cidades. Nós temos o ministro Celso Sabino, que está fazendo um excelente trabalho no Ministério do Turismo. E temos também o ministro que ainda não vive aqui, mas é daqui, que é o Valdez Góes. Valdez Góes. Que é o ministro do Desenvolvimento Regional. Isso. Então, parabenizar aqui, aproveitar esse espaço para dizer que o Pará está dando uma enorme contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Também parabenizar o governador Helder Barbalho, que está fazendo um excelente trabalho e é um torcedor do Remo. E agora Pará vai ser o epicentro do mundo. Sim, novembro. Se você chegar em novembro e puser o ouvido na terra, você vai ver um batido do coração da terra, que será aqui no Pará. O mundo inteiro virá. Ontem eu fui para Tomé Açu com o embaixador do Japão. E o embaixador do Japão já veio aqui preocupado em reservar
Sua estadia. A estadia de toda a comitiva. Eu achei que toda a comitiva japonesa já vai ficar com um hotel, então o resto vai ficar para os outros. Então vai ser o mundo inteiro, nós vamos ter vários chefes de Estado e principalmente o Pará será o palco para lutar por uma mudança nos acordos climáticos que acelerem a mudança nas nossas fontes de energia, nas nossas matrizes energéticas e, ao mesmo tempo, acelere os compromissos dos países poluidores para os países vítimas do aquecimento global. Então, o Pará vai ser o epicentro do mundo. Com certeza. Muito obrigada, ministro. Que Obrigado, bom, né? Jéssica. Que bom que os ministros paraenses estão fazendo um bom governo, né? É isso. Uma boa gestão no governo federal. Muito obrigada, ministro. Obrigado.